O Popular de hoje trouxe uma crônica muito interessante com o nome E Se Não Houver Amanhã. Essa crônica diz assim: a pandemia instalada no Brasil parece não ter fim, vez que todos os dias os números de novos casos, sempre para cima, anunciam recrudescimento incessante e as mortes aumentam. A população indisciplinada parece não acreditar que cada um deles está sujeito a contrair o maldito vírus, um inimigo invisível, e não obedece à sua totalidade e às medidas determinadas pelos governantes do país sobre orientações médicas. Isso nos impressiona e pode fazer com que os médicos, também vítima, percam o ânimo, dando ao agente maléfico a possibilidade de imperar nessa etapa. Tudo estará perdido, quase, porque só Deus decreta o final de tudo. Ainda há tempo para que toda essa catástrofe não se torne uma realidade sem volta. Como? Como todos já sabem, embora alguns insistam em resistir, que sejamos humildes e obedeçamos às regras ditadas e ensinadas. Esforços inauditos são praticados por governantes, médicos, enfermeiros e valorosos outros componentes em ação. Mas só isso não é o bastante. Quem ainda deseja sobreviver neste mundo, mesmo que sob sacrifício no dia a dia, tem que colaborar. O resto é com Deus. Mas, e se não houver amanhã? Quem sabe uma possibilidade já decretada no grande júri dos céus? Esta crônica é de José Afonso Bercó Filho. Eu achei muito interessante, porque nós hoje precisamos de falar também das aulas da educação, como fica em tempo de pandemia o nosso planejamento para o segundo semestre. Tem alguns aí que estão dizendo que aulas remotas não deveriam contar no calendário. Mas o que seriam aulas remotas? Para esse professor que disse isso, seria um método não universal e não atende todas as realidades da vida dos alunos. Eu até concordo não ser um método universal, mas vejam só, a pandemia do novo coronavírus, ela tem causado mudanças na vida de todas as pessoas no planeta e que alguns prejuízos são inevitáveis, claro, extremamente inevitáveis. Não dá para se fazer um omelete sem quebrar os ovos, não é mesmo? Então, veja só, que tal se a gente fizesse dessa educação, como diz o ex-secretário da Educação de Pernambuco, o Mozart Ramos, ele pensa numa educação, no ensino híbrido, e eu achei muito interessante. Então, ele acredita que a vivência das escolas como rotinas digitais abre espaço para uma nova dinâmica. Então, o ensino deveria ceder lugar a este ensino híbrido, mesclando aulas presenciais com as atividades virtuais, todas subordinadas a um projeto pedagógico. Isso sim, seria muito interessante, ao invés de simplesmente alguém dizer que
são aulas remotas e que isso não vale nada. Sendo que o professor, ele está se esforçando, os alunos estão se esforçando, todos nós estamos passando por uma situação completamente nova. Então, nós não devemos criticar, mas ao contrário, nós devemos apontar soluções. Quem sabe se uma dessas soluções não seria pensar uma matriz para o segundo semestre de uma maneira diferente. Uma matriz onde, por exemplo, o que hoje seria uma base comum com entre 20 e 23 disciplinas, ou 18 a 23 disciplinas, se nós pensássemos nessa matriz com a metade disso, onde o seu aluno, ele vai para a escola, mas ele só permanece na escola até o terceiro horário, que seria a aula antes do recreio. Então, ele teria a primeira, segunda e terceira aula. Quando seria o recreio, que é aquele momento de socialização, de estar junto, porque são crianças, são adolescentes, não é? Então, para que não haja esta socialização, então eles ficam aí neste período, né, de primeira, segunda e terceira aula. E aí, sendo assim, como é uma disciplina, como é um tempo completamente novo, nós poderíamos pensar em pegar a base nacional comum, que é a parte obrigatória, dividi-la ao meio, a quantidade de aulas, onde hoje, por exemplo, matemática e português, que são 4 aulas, essas seriam 2, e nas demais, que eram 2, seria 1 apenas. E nas que eram 1 apenas, aí sim nós trabalharíamos de forma híbrida com a realidade virtual, tanto nessa parte das disciplinas que era 1 vez por semana, quanto na parte flexível da Base Nacional Comum, atendendo a essa reforma do ensino médio. E atendendo a essa nova modalidade de ensino. Então, nós ficaríamos assim, mais ou menos, com 7 disciplinas por semana. Se a gente numerar de 1 a 7, então nós teríamos 1, 2, 3 na segunda, 4, 5 e 6 na terceira, na segunda, ou melhor, fazendo de novo. 1, 2, 3 na segunda-feira, 4, 3 e 1 na terça, 5, 6 e 7 na quarta-feira. E ainda sobraria quinta e sexta-feira para repensar. Se repete o 1, o 7 e o 3 na quarta e o 4, 3 e 1 na sexta, e aí sobrariam 2 disciplinas de fora, que também trabalharia de forma híbrida, ou se a se a quinta e sexta-feira ficam simplesmente para o português e a matemática. Então, esta é uma possibilidade de se trabalhar uma matriz diferente. Mas o que é interessante? Interessante é propor. São novas ideias para que a gente possa enfrentar essa pandemia de uma maneira onde nós possamos sair vencedores. Ok? Até mais.